Aqui nesse outro texto da internet, nós temos aqui, nós podemos observar, duas frases. Nós reunimos eu, meu marido, minha mãe e meu pai. E ela aceitou na hora. Então, no caso, nós reunimos. Nós quem? Eu e as demais pessoas que estavam associadas ao caso. No caso, meu marido e a minha mãe, que todas são pessoas direta e indiretamente, primeira pessoa. Então, assim, aqui, além dela informar isso, ela está informando o quê? A forma de sentimento. Na verdade, a filha dela não poderia engravidar. E, ao mesmo tempo, com esse sentimento dela, ajudar a filha, o que acontece? Ela está consciente do sentimento dela, que, apesar de ela estar grávida, ela vai estar pegando, ela está grávida, ela tem engravidado, mas ela tem segurança e confiança que não é de filho, são os netos. Ela fala no texto que ela está grávida, mas não com os filhos dela, são os netos. Então, a função expressiva, ela tenta assim, expressar, no caso, quando eu estou demonstrando seus sentimentos, eu emito suas opiniões ou sensações a respeito de algum assunto ou pessoa. No caso, um outro exemplo, nós amamos muito o fulano. Então, eu estou expressando um sentimento eu diretamente, que eu amo aquela pessoa, que no caso é uma segunda pessoa. Bom, boa noite de novo para vocês. Dentro das divisões da linguagem que nós estamos pesquisando, a parte do cognomento é a meta-linguagem. Dentro do conceito que pesquisei pela internet, que eu escolhi foi o seguinte: meta-linguagem é a utilização de um código que fala dele mesmo, no nosso caso, a língua portuguesa. Um outro exemplo pode ser uma pessoa falando do ato de falar, uma pessoa escrevendo sobre o ato de escrever, palavras que explicam o significado de outras palavras. O exemplo mais clássico que eu encontrei, no caso, é o dicionário com relação a isso. No texto que nós pesquisamos, a parte que eu encontrei com relação a exemplos de funcionamento da linguagem, foi o seguinte: essas partes que estão sublinhadas, elas são os exemplos do caso do texto. Por exemplo, foi a gravidez de substituição, popularmente conhecida como barriga de aluguel. O título do artigo do jornal, no caso, barriga de aluguel, isso eu tenho a ter uma explicação do que é a barriga de aluguel, no caso. Foi a gravidez de substituição, popularmente conhecida como barriga de aluguel. Já aqui, nas outras frases, é uma explicação ainda melhor. Os órgãos de palavras foram incluídos para a fecundação in vitro. In vitro significa inseminação artificial feita no laboratório. Tá? 4 embriões foram selecionados e introduzidos no útero da avó. É como se ela é a parte dele que fala dele mesmo, do artigo dele. Ok? Bom, já no artigo da internet que a gente selecionou, não tem frases, mas só, aliás, não tem frases inteiras, só poucas palavras, no caso. Como a gente tem um destaque, por exemplo, no início do ano ela implantou em seu útero o embrião da filha. Em vista, de novo, como eu falei para vocês, inseminação artificial feita no laboratório, tá? No caso, tá, não há registro de DNA gerado pela mãe da doação dos ovos, tá? Tratamento hormonal, no caso aqui, Cláudia passa por um tratamento hormonal para produzir leite, assim puder assumirá sozinha a tarefa. Ok? Boa noite. Eu vou falar sobre a função notativa e apelativa. A função notativa apelativa é a função quando se pretende atrair a atenção do interlocutor e influenciar a receber uma mensagem. A função apelativa também, os verbos, sempre os verbos aparecem, na maioria das vezes, no modo, ou seja, todas as vezes aparecem no modo interativo. Encontramos somente no primeiro texto o exemplo. Matamos com algumas tristezas e agora tenho certeza que as pessoas não devem desistir de desejo. A palavra do desejo está sublinhada para dar ênfase à função. E o desejo está
influenciar a não desistir das soluções, por mais difícil que seja, ele sempre está se apoiando para nunca desistir. E o texto, os dois textos que encontramos, ele é lá